a chuva que lava, é como o fogo que arrasa. Tua palavra é assim, não passa por mim sem deixar um sinal. Queridos irmãos e irmãs, mais uma vez nos encontramos para partilhar a palavra de Deus. Sejamos todos bem-vindos e bem-vindas, e agradecendo com carinho a Dona Nemésia com suas filhas Eliette e Edna, família que nos acolhe nesse tempo especial. Nosso encontro redobra o seu significado como prática espiritual da Quaresma, a oração. No último encontro, vimos Jesus, homem como nós, sofrendo as tentações no seu caminho. Hoje, com o Evangelho da Transfiguração de Jesus, veremos o esplendor de sua divinidade. Ele não é mais um dos profetas, é o próprio Filho de Deus que veio para nos mostrar o rosto do Pai. Invoquemos a Santíssima Trindade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Irmãos e irmãs, aqueles que conhecem a face de Jesus, reconhecem a sua divindade, tornam-se missionários com o desejo ardente de proclamar as maravilhas do Senhor. Por isso, rezemos juntos a oração da Igreja Missionária. O apóstolo Paulo pediu que orassem por ele várias vezes para que nas suas viagens missionárias ele pudesse falar com intrepidez a palavra e não ser impedido de fazê-lo. Renovemos o compromisso de orar e trabalhar por uma igreja cada vez mais próxima das pessoas. Ó Deus, dai a cada batizado a graça de participar da missão da igreja, através do seu testemunho de vida, e que esse testemunho tenha um sabor do Evangelho. A missão baseia-se no encontro entre as pessoas, no testemunho de homens e mulheres que dizem: eu conheço Jesus. Gostaria que você também o conhecesse. Isso é missão de todos nós. Senhor, dai-nos ousadia para testemunhar, abrir as portas dos corações, para que todos acolham o anúncio e concedei-nos a graça de formar comunidades eclesiais missionárias. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Senhor, eis aqui o teu povo que vem implorar teu perdão. É grande o nosso pecado, porém é maior o teu coração. Sabendo que acolheste Zaqueu, cobrador, e assim lhe devolveste tua paz e teu amor, também nos colocamos ao lado dos que vão buscar no teu altar a graça do perdão. Senhor, eis aqui o teu povo que vem implorar teu perdão. É grande o nosso pecado,
porém é maior o teu coração. Dona Augusta era uma cozinheira de mão cheia. Fazia quitutes que tiravam suspiros de quem experimentava. Na família, não há quem não se lembre de algumas das delícias que ela fazia e todos amavam se achegar para provar. Porém, como os quitutes eram sua fonte de renda, todos respeitavam para não atrapalhar a produção. Apenas na sexta-feira a visita era liberada. Apesar da correria para as entregas do fim de semana, ela sempre preparava algo para os familiares. Os netos chegavam empolgados, perguntando: vó, tem algumas coisinhas aí pra gente? E se deliciavam com as guloseimas que a avó tinha feito. Como era bom estar naquela casa, quando tudo tinha sido preparado com tanto carinho. Conhece história parecida? Por que gostamos tanto de estar nos lugares que nos oferecem comodidade? A passagem do Evangelho que hoje meditaremos vem logo depois do primeiro anúncio que Jesus faz da sua paixão. Os discípulos ficaram, de certa forma, atormentados. Aquele que eles estavam seguindo seria derrotado até a morte. Como entender isso? O seguimento de Jesus exige ver a vida com os olhos de Deus e não com os olhos do mundo. É preciso alcançar a graça de perceber naquele homem que sofria a grandiosidade do Filho de Deus, para auxiliar seus discípulos e a nós nesse processo. Jesus se retira para o monte, lugar do encontro com Deus, e lá é transfigurado, conversando com Moisés e Elias, os mais importantes profetas para o povo de Deus, que representavam a lei e os profetas, ou seja, a Bíblia do Antigo Testamento. Jesus é a nova voz que dialoga com a lei e os profetas. Aquele que veio para dar cumprimento a tudo o que foi prometido. Sem abolir o que foi dito antes, ele surge como aquele a quem o Pai quer que todos escutem. O lugar onde a divindade de Jesus resplandece agrada aos discípulos. Pedro quer armar tendas por ali, mas Jesus pede a eles que não tenham medo. A cruz é uma realidade que deve ser ouvida e aceita. Não tenhamos medo, portanto, de contemplar a vida de Jesus. A morte não terá a última palavra, mas ele passará pela cruz. Meu coração diz: Senhor, buscarei a vossa face, e a vossa face que eu procuro, não desvieis de mim o vosso rosto. Louvor a vós, ó Cristo Rei, Rei da eterna glória, Rei da eterna glória. Uma nuvem resplandecente fez-se ouvir a voz do Pai. Ei, meu Filho muito amado, escutai-o todos vós. Louvor a vós, ó Cristo Rei, Rei da eterna glória, Rei da eterna glória. Evangelho de Mateus, capítulo 17, versículos de 1 a 9. 6 dias depois, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e seu irmão João e os levou à parte para um monte alto e transfigurou-se diante deles. Seu rosto ficou resplandecente como o sol
e suas vestes ficaram brancas como a luz. E apareceram-lhes Moisés e Elias, que conversavam com ele. Então Pedro tomou a palavra e disse a Jesus: Senhor, é bom estarmos aqui. Se queres, farei aqui 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro ainda estava falando quando uma nuvem luminosa os cobriu e uma voz que saía da nuvem disse: Este é meu filho amado, no qual ponho minha afeição. Escutai-o. Os discípulos, quando ouviram a voz, ficaram muito assustados e caíram com o rosto em terra. Jesus chegou perto deles e, tocando-os, disse: Levantai-vos e não tenhais medo. Erguendo os olhos, não viram mais ninguém, a não ser Jesus sozinho. E quando estavam descendo do monte, Jesus lhes deu esta ordem: Não conteis a ninguém o que vistes, até que o Filho do Homem ressuscite dos mortos. Palavra da salvação. Experiência de salvação. Levados para uma montanha, Pedro, Tiago e João foram testemunhas da glória de Deus que se manifestou em Jesus Cristo transfigurado. Eles então tiveram a visão dos patriarcas e dos profetas e ouviram a voz do Pai que lhes falou do meio da nuvem, dizendo: Este é meu filho amado, no qual eu pus todo o meu agrado. Escutai-o. Os 3 discípulos tiveram uma experiência de salvação. Essa mesma experiência nós somos chamados a fazer, pois Jesus está constantemente nos atraindo para um lugar à parte e nos convida a estar com Ele, meditando com as suas palavras para ouvir a voz do Pai. No entanto, para seguir Jesus até um lugar afastado e ter uma experiência real com Deus, precisamos subir o monte e elevar o nosso coração, nos desapegando de tudo que nos prende e escraviza. A transfiguração de Jesus nos mostra que também nós, como homens, podemos ser transformados e ter a nossa alma e o nosso corpo purificados pelo poder do Espírito Santo. Toda vez que nós retirarmos para um momento de oração e nos deixarmos entregues à ação do Espírito Santo, nós também, como Jesus, seremos transfigurados e poderemos ouvir a voz do Pai e do Filho, que nos dão força para descer a montanha e assumir os desafios da nossa vida na oração. Nós obedecemos ao Pai e escutamos a Jesus. As roupas brilhantes e brancas de Jesus representam a veste e a glória que Deus Pai quer destinar a todos nós, seus filhos muito amados. A figura de Jesus transfigurado nos dá também o entendimento de que Deus nos exercita no tabor, isto é, na oração e no recolhimento, para que possamos depois descer o monte e enfrentar a luta da vida de uma maneira nova. Seremos então testemunhas da glória de Deus. A sua oração pessoal tem ajudado você a se transfigurar diante de Jesus, ou ver Jesus transfigurado diante de si? Mãe Santíssima, primeira discípula missionária, que viveu todos os momentos de sua vida no seguimento da palavra de Deus, que com seu sim enfrentou todos os desafios, ajude-nos a mergulharmos sempre na oração para experimentarmos a glória de Deus. Amém. No
sermão de São Leão Magno sobre a transfiguração, encontramos um grande tesouro para a nossa vida espiritual. Por meio de Moisés foi dada a lei, mas a graça e a verdade nos chegaram através de Jesus Cristo. O Senhor manifesta sua glória na presença de testemunhas escolhidas, e de tal modo fez resplandecer o seu corpo, semelhante ao de todos os homens, que seu rosto se tornou brilhante como o sol e suas vestes brancas como a neve. A principal finalidade dessa transfiguração era afastar dos discípulos o escândalo da cruz, para que a humilhação da paixão, voluntariamente suportada, não abandonasse a fé daqueles a quem tinham sido revelada a excelência da dignidade oculta de Cristo. O apóstolo Paulo declara: eu entendo que os sofrimentos do tempo presente nem merecem ser comparados com a glória que deve ser revelada em nós. Moisés e Elias, cito, a lei e os profetas apareceram conversando com o Senhor. Os testemunhos do tempo passado concordam com o ensinamento do Evangelho. Na verdade, as páginas de ambas as alianças se confirmam mutuamente. Sirva, portanto, a proclamação do Santo Evangelho, para confirmar a fé, e todos e ninguém se envergonhe da cruz de Cristo, pela qual o mundo foi redimido. Ninguém tenha medo de sofrer por causa da justiça ou duvide da recompensa prometida, porque é pelo trabalho que se chega ao repouso e pela morte à vida. O Senhor assumiu toda a fraqueza de uma pobre condição, e se permanecermos no seu amor e na proclamação do seu nome, venceremos o que ele venceu e receberemos o que prometeu. Assim, quer cumpridos os mandamentos ou suportando a adversidade, deve sempre ressoar aos nossos ouvidos a voz do Pai, que se fez ouvir, dizendo: este é o meu Filho amado, no qual pus todo o meu agrado. Escutai-o. Queremos ouvir sem medo os teus apelos, Senhor. Como os discípulos que precisavam de uma motivação diante da realidade da paixão de Jesus Cristo, nós também precisamos de algo que nos impulsione a viver com fidelidade este tempo penitencial. Por isso, louvamos ao Senhor, que nos lembra pela sua transfiguração que nossos sacrifícios não são em vão, mas nos ajudam a buscar a santidade que o Senhor nos chamou a viver. Glorifiquemos a Deus, cuja bondade é infinita, e por Jesus Cristo, que vive eternamente, intercedendo por nós, junto ao Pai, rezemos. Iluminai, Senhor, a vossa face sobre nós. Deus de misericórdia, fazei-nos viver hoje generosamente a prática do amor fraterno, para que todos sintam em nós os efeitos da vossa bondade. Rezemos. Iluminai, Senhor, a vossa face sobre nós. Saciai-nos não apenas de pão, mas de toda a palavra que sai da vossa boca. Rezemos. Iluminai, Senhor, a vossa face sobre nós. Afastai todo sentimento de discórdia e divisão, para que reinem sempre entre nós a caridade e a paz. Rezemos. Iluminai, Senhor, a vossa face sobre nós. Nós pedimos, Senhor Jesus, por todos os ministros da Igreja que repartem o pão da vida entre os irmãos, para que sejam também eles alimentados e fortalecidos pelo mesmo pão que distribui. Rezemos. Iluminai, Senhor, a vossa face sobre nós. Vamos rezar por toda a família aqui da Dona Nenésia, que hoje nos recebeu muito bem, pela Eliette, pela Edna,
que o Senhor possa dar a elas essa alegria que ela dá na nossa paróquia. Rezemos. Iluminai, Senhor, a vossa face sobre nós. Vamos rezar o Pai Nosso, uma Ave Maria, por todas as nossas famílias. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nossa Senhora das Dores, rogai por nós. Sagrado Coração de Jesus, nós temos confiança em vós. Ó Deus, que nos mandastes ouvir o vosso Filho amado, alimentai nosso espírito com vossa palavra, para que, purificando o olhar de nossa fé, nos alegremos com a visão da vossa glória. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Que o Senhor nos abençoa e nos guarda e nos conduz à vida eterna. Amém. Eu confio em nosso Senhor.